Boa tarde, Gustavo, Pierre, Sandra, Sofia. Tudo bom? Boa tarde, professor. Boa tarde. E aí, tudo certo? Sim, com você. Tudo certo, tudo bem. Aguardando ver se mais alguns amiguinhos iam entrar, mas pelo visto não, né? Deixa eu ver aqui. Temos a apostilinha nova para começar hoje. Assunto novo, não tão novo assim, né? Mas dá uma aprofundada naquilo que vocês já viram a respeito aí de evolução e ambientalismo, né? Então vou colocar aqui a apostilinha para vocês acompanharem comigo. Já pegaram a apostila nova? Sim. Eu já. Então tá aí. Tá aí, né, o volume 4. Então, nós vamos falar aí no volume 4 sobre o capítulo 7, que é a evolução, né, a evolução biológica e como que a evolução possibilitou essa grande diversidade de espécies que nós temos aí no planeta. No capítulo 8 vem a parte da biologia da conservação, seria então uma biologia ambiental, né? As noções que nós temos aí, quais são os fatores que ocasionam os danos, né, ao meio ambiente, as propostas que podem ser feitas para minimizar, mitigar esses efeitos, né? Vamos lá adiante, no capítulo 7, a evolução biológica, né, e diversidade das espécies. Logo aí de cara vocês estão vendo, né, uma espécie de borboleta pousada aí numa flor, e você repara, né, que essa borboleta, o formato das asas dela lembra uma folha, né? Então ela está buscando uma forma de se camuflar para se proteger dos predadores. Esse tipo de camuflagem que esses animais utilizam é chamado de mimetismo, onde, né, o animal vai ter alguma característica do seu corpo que se pareça com o habitat, né, o ambiente onde ele vive, de forma a dar para ele uma vantagem na sobrevivência, né, quanto aos problemas que ele teria com os predadores. Então está aí um dos recursos da evolução, né? Uma das consequências da evolução é justamente essa situação. Os animais, né? Não só os animais quanto os vegetais, todos os seres vivos, eles vão ter, né, sucesso evolutivo desde que eles tenham vantagens de sobrevivência. E essas vantagens derivam dos organismos estarem melhor adaptados a esse meio. Essa é uma ideia, né, basilar, central aí do processo evolutivo. Então aqui nós temos, né, no texto aí de chamada, alguns animais que apresentam coloração em formato de corpos, né, dos seus corpos, que confundem. Eles se confundem com o ambiente onde eles vivem, né? Então, aí nós vimos que tem essa borboleta, né? Ou poderia ser até uma mariposa também, que está, né, pousada ali na flor, e ela está se parecendo com uma folha, né? Então ela tem semelhanças com relação ao ambiente onde ela vive, que é justamente para que ela tenha uma vantagem de sobrevivência. Ela consegue enganar, né, os predadores. O que responde à segunda pergunta, né? Qual seria a vantagem para ele, né, de ser semelhante ao ambiente? Essa semelhança, então, camufla, faz com que o animal, né, tenha uma vantagem por conseguir se esconder e escapar dos predadores. Enquanto uma outra borboleta, características físicas, vai estar mais exposta. Os objetivos aí do nosso capítulo, pessoal, é identificar aí as ideias evolutivas, né, do Lamarck, a princípio, né, a importância que teve, né, os trabalhos do Lamarck inicialmente, e também do Darwin, e também utilizar essas ideias para
checar, verificar a importância, né, da diversidade biológica que nós temos. Por que que há uma diversidade biológica tão grande? Está associado, então, a essas ideias de evolução. Vamos compreender os processos, né, de seleção natural e as mutações, que são os principais fenômenos que estão associados à evolução biológica, e discutir processos de surgimento de novas espécies e como que a biodiversidade vai se modificando. O tempo todo nós temos aí situações que podem contribuir para o surgimento de novas espécies e até mesmo o desaparecimento, né? Então, o pensamento evolucionista, ele foi decorrente, né, de estudos que foram feitos a partir aí do século XIX, que começaram a fazer o questionamento com relação àquela ideia fixista, vamos dizer assim, né, ou vamos dizer assim, criacionista, onde você tinha uma influência muito grande lá da igreja. E essa influência da igreja se manifestava no pensamento fixista, onde achava que todos os seres vivos do planeta haviam sido criados, né? Houve uma criação divina, uma coisa assim que já foi estabelecida fixamente e fim de papo. Alguém criou e aceite como isso é. Enquanto não havia, né, mais pesquisas, mais estudos, né, característicos para você poder descobrir que existiam e já passaram pelo planeta milhões de outras espécies. Aí, 95% das espécies conhecidas hoje, nós vimos que o planeta já extinguiu, e o que nós temos hoje é somente 5% do que já passou por aqui, pelo planeta. Então, deve haver explicação para o caso de quando você encontra fósseis, por exemplo, né? Quando houve as descobertas dos fósseis, que existem há milhões e milhões de anos, aí, se você pensar em animais, plantas, né? Que você encontra fósseis que viveram há 60 milhões, 80 milhões, 100 milhões de anos atrás, fica bastante complicado, né? A ideia do fixismo, de que, né, houve uma criação, né, por uma força superior e tudo foi criado num mesmo instante. A partir, então, dessas descobertas de fósseis, né, impressões também que foram deixadas lá na argila, na terra, incrustações minerais, né? Você pode, a partir dessas marcas que foram deixadas, fazer lá um molde, né? E consegue, com isso, representar o corpo, né, daquele animal que produziu uma pegada, que produziu uma marca por onde ele passou. Você também encontra, né, fezes fossilizadas, você encontra ossos, né, mineralizados, uma série de registros de criaturas que viveram há milhões de anos. E à medida que você vai encontrando esses fósseis, você começa a fazer uma análise, né, na anatomia desses animais e percebe que existem algumas semelhanças com os animais que nós temos hoje, modernos, né? Então, nesse início aí do século XVIII, já haviam, propunham, né, algumas teorias, né? Dentre eles aí o Conde de Buffon, né, que chegava a fazer os seus estudos lá com os mamíferos, e ele conseguia observar muitas semelhanças, né, entre mamíferos que viviam em ambientes distintos, por exemplo, um mamífero que vive na água, uma baleia, e um mamífero, né, que vive na terra, um morcego, um mamífero voador. Outro, o Georges-Louis Leclerc, também observava esses aspectos, né, de semelhanças entre espécies que viviam em ambientes diferentes dentro da sua anatomia. Médico inglês aí, o Erasmus Darwin, né, coincidentemente xará do Charles, né, achava lá que os seres vivos poderiam, né, se transformar, havia uma evidência que eles se transformavam, mas ele não conseguia explicar como que isso acontecia.
Então ele observava lá o braço de um ser humano, por exemplo, como vocês estão vendo aí na figura. O braço do ser humano tem os seus ossos, né? A constituição dos ossos aqui tem o húmero em vermelhinho, eu tenho o rádio em azulzinho, né? A una em roxo, os carpos da mão, os metacarpos também da mão e as falanges aqui em verde, né? E todos esses ossos que constituem o braço do ser humano estão presentes também lá na asa do morcego. Você tem lá o húmero, lá vermelhinho, né? Você tem lá o rádio, a una, tem lá os carpos, metacarpos e falanges, assim como a nadadeira de uma baleia. Os mesmos ossos estão presentes, né? A mesma constituição, vamos dizer assim, está presente, né, nesses três mamíferos. E são mamíferos totalmente diferentes, né, em ambientes, habitats diferentes. Então tem alguma coisa que aconteceu, que produziu, né, uma capacidade de adaptação, né, para um mamífero ser voador, para outro mamífero ser aquático, e o homem, né, um mamífero terrestre. O Erasmus, então, ele não conseguia, né, explicar como que isso acontecia, mas conseguia levantar essas evidências, né? Começa a nossa historinha a partir dos caras que vão tentar, né, explicar por que há essas semelhanças, o que aconteceu. Dentre eles aí o Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Cavaleiro de Lamarck. Esse cara, então, foi um dos primeiros naturalistas, né, que começou a divulgar ideias, né, relacionadas aí a um pensamento evolucionista. Né? Então, também foi um dos primeiros naturalistas, né, que usou o termo, né, biologia, referindo-se ao estudo, né, dos seres vivos. Então, o cara manjava muito de zoologia, era um naturalista, e ele, então, propôs que as mudanças, né, que os indivíduos passavam estavam associados, né, a comportamentos que eles tinham para atender necessidades que o ambiente, né, exigia. Essas mudanças, então, acreditava Lamarck, aconteciam na própria anatomia, nos órgãos, né, desses seres vivos, fazendo com que alguns órgãos se desenvolvessem, poderiam crescer de acordo com a necessidade do uso, ou podiam atrofiar e desaparecer, se não fosse necessária a utilização desses órgãos. Isso foi, então, esse conceito, né, foi chamado de lei do uso e do desuso. Além disso, ele acreditava que esse uso e desuso, né, dos órgãos explicava essa diversidade de espécies, né, no planeta. E considerava que essas alterações, né, sofridas pelo indivíduo aí, eram passadas para os descendentes. Então, eram características, né, que eram adquiridas. Essa ideia ficou conhecida, então, como lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, alguns exemplos dessa forma de pensamento que ele tinha são apresentados aqui, né? Ele achava, então, que as primeiras serpentes, né, tinham pernas e, num determinado momento, né, passaram a ter que viver em ambientes, né, mais apertados. Tendo que viver em ambientes mais apertados, as pernas começavam a atrapalhar, né, o deslocamento deles. E se as pernas atrapalhavam, né, elas tinham que se arrastar, as pernas não eram utilizadas. E como elas não eram utilizadas, elas foram atrofiando até desaparecerem completamente nas gerações atuais, né, de serpentes. E essa característica, né, uma primeira serpente lá que tivesse pernas, tem as pernas sendo atrofiadas, os filhotes passariam a nascer também com pernas menores, num processo, então, contínuo de herança dessa característica, esse caractere adquirido. No tamanduá, a mesma coisa, né? A falta de dentes, né? A ausência de dentes no tamanduá decorre do quê? A falta de uso, né? Se ele não está usando os dentes, se ele está comendo lá insetos, ele não precisa de dentes para mastigar esses insetos, basta pegar, capturar com a língua,
Você tem, então, um desaparecimento dos dentes, pronunciamento, né, do focinho, fica bem fino, bem longo, e a língua, né? A língua também se desenvolve, permitindo, então, que ele, naquela situação, consiga uma melhor alimentação. Nas aves aqui, no caso aqui o flamingo, que ele está mostrando, ele tem, então, no início você poderia imaginar que ele tivesse perna curta, mas para se alimentar com perna curta, no ambiente que ele vive ali, ambiente aquático, ele vai molhar as penas. E ele vai ficar se esforçando o tempo todo para poder esticar a perna, para não se molhar. E esse processo, né, faz com que, então, as pernas lá do flamingo se alongassem. E hoje ele tem aí essa constituição de pernas alongadas, ou seja, pernalta, né? Essas características adquiridas, imaginava Lamarck, que seriam transmitidas aos descendentes. Esse processo de evolução acontecendo pelo uso e desuso, e também acontecendo a herança das características adquiridas. Pensamento do Lamarck. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Por enquanto tá tudo bem. Bom, antes do Lamarck, claro, havia outros naturalistas que propunham lá, sugeriam outras possibilidades dessa transformação, né, nos seres vivos. Mas o que acontece? Houve contestações, né, e, no entanto, ninguém, né, apresentava uma teoria que defendesse a hipótese dele. Não aceitavam, mas também não apresentavam muita coisa que pudesse derrubar esse pensamento teórico que ele havia estabelecido, né? E era bastante difícil o pessoal admitir, aceitar esse termo de evolução, como eu falei para vocês, por questões da cultura de época, que era muito enraizada em termos religiosos, né? A questão lá do criacionismo. E o que acontece, né? Nesse mesmo período, um pouco depois disso, né, você tem lá o Charles Darwin com outros colaboradores que começaram lá também, a partir de estudos que eles fizeram, propor, né, uma linha de pensamento mais estruturada para a questão da evolução. Então, indo aqui um pouquinho adiante, né, deixa eu passar aqui um pouquinho esse texto, depois vocês podem ler. Ninguém sabia de DNA naquela época, não sabia nada de material genético. Então você vê que o Lamarck começou os trabalhos dele no início do século XVIII, né? E o Darwin já estava lá em pleno final desse século, já na verdade já entrando para o século XIX. O nosso Darwin também, né? O Charles Robert Darwin, que era neto lá do Erasmus, né, aquele médico lá que nós tínhamos comentado antes, também se tornou naturalista, né? Tentou várias coisas antes disso, estudar medicina, ser sacerdote, mas gostava era de ciências naturais, né? Tem alguns documentários sobre a vida lá do Charles Darwin que são bem interessantes, que vocês podem ver depois, né? Mas o Darwin, enfim, conheceu lá um professor de geologia que, né, convidou ele para começar a acompanhar uns estudos que ele fazia a respeito de rochas, né, solos, fósseis. E, acompanhando esse professor, ele recebeu um convite para fazer uma viagem de uma expedição, né, científica. E aí, essa expedição científica tinha como objetivo o quê? Né, fazer estudos sobre alterações do clima, a questão climática aí com relação ao nível dos oceanos, né, relevo, como eram formadas as cadeias aí de montanhas, um interesse mais geológico, né? E essa expedição aí que foi financiada lá pelos britânicos, né, fazia os seus levantamentos de mapeação, né, criar mapas, na verdade, e eles fizeram, né, viagens para regiões que não eram muito conhecidas aí na época do Sul, né? E nessas viagens, né, esses caras foram, né,
parar lá nas ilhas de Galápagos, lá na América do Sul, fica lá no Oceano Pacífico, né? A 1.000 quilômetros do litoral. Essas Ilhas Galápagos pertencem ao Equador. E lá ele se deparou, né, com diferentes espécies de seres vivos, né? Entre elas árvores, né? Jabutis gigantes, né? Aves exóticas, as próprias tartarugas, né, lá de Galápagos. E ele ficou assim bastante interessado nesses animais e observou algumas espécies de uma ave que eles já conheciam, lá, os tentilhões. E esses tentilhões ele reparou que eles tinham bicos diferentes. E cada tentilhão com determinado bico, ele tinha uma determinada alimentação. Ou seja, aquele bico das diferentes espécies de tentilhões eram bicos adaptados para um tipo de alimento. Ele falou, mas como é que pode, né? Eles derivam de uma mesma espécie, mas tem esses bicos diferentes que estão com melhores adaptações, né? Então, dependendo do formato do bico, aquele pássaro, aquele tentilhão, estava mais adaptado para ingerir semente, ou mesmo insetos, ou flores, né? Coletar néctar, cactos, né? Dependendo do habitat onde ele se encontrava. E aí ele perguntava, né? Como que pode uma região tão distante, tão longe do continente, né, formada por 13 ilhas, algumas ilhotas, né, ter uma variedade, né, tão grande com relação a uma espécie, né? Ele encontrou lá, né, 26 espécies de aves, né? Essas 26 espécies, 14 eram tentilhões. E eles só existiam ali. Então, ele chegou numa conclusão de que parecia que, né, cada ilha parecia ter sua própria espécie. Então, vocês veem aqui ao lado, né, o mapa lá das Ilhas de Galápagos, né? Então, são várias ilhazinhas que compõem esse arquipélago, e ele encontrava diferentes tentilhões em regiões diferentes dessas ilhas, né? Com essas variações no bico. Então, dá para vocês verem aqui, nessa outra imagem, né? Eu tenho aí os tentilhões, e esses desenhos são do próprio Charles Darwin, nessa gravura, né? Ele identificava, então, cada um deles com formatos de bicos diferentes. Então, tinha um primeiro, que vocês estão vendo, que tem um bico robusto, né, forte, capaz aqui de quebrar sementes, né, para se alimentar. O outro já tem um bico um pouco mais fino, já está mais adaptado aí para ele poder perfurar algum cacto, né, alguma árvore. E desses vários tentilhões, eles tinham, então, diferentes bicos, o que permitia a eles terem uma melhor adaptação para o tipo de alimento que eles encontravam lá no local. Ele ficou pensando a respeito e falou, bom, como que isso pode acontecer, né? Como que você poderia falar em uso e desuso numa situação como essa, com tantos bicos diferentes? O que ele, então, imaginou é que, primeiro, né, ele parte de uma premissa. Você tem diferentes ambientes lá, em cada uma das ilhas. Cada uma das ilhas, então, tem determinadas condições de ambiente diferentes. Uma pode nascer os cactos, a outra não. Uma pode ter lá sementes lá disponíveis, não. Uma pode apresentar uma grande quantidade lá de insetos à disposição, a outra não. E ele percebeu também o quê? Variabilidade natural apresentada pelos seres vivos. Não foi uma questão de uso ou desuso. Essa variabilidade dentro de uma espécie que ele percebeu ali, ele encontrou variações diferentes. Então aí ele já começa, né, a bolar, vamos dizer assim, a sua teoria. Fez lá os seus estudos lá durante a viagem, aprofundou, né, algumas informações, e ele contou também com o trabalho de outro jornalista, o Wallace, Alfred Russel Wallace, que foi contemporâneo dele. Esse cara estudava insetos e peixes lá na Amazônia.
E ele também chegou nessas mesmas conclusões semelhantes à do Darwin sobre a evolução, né? Onde eles imaginavam, um primeiro ponto, que os indivíduos, né, de uma espécie, eles não são idênticos, né, entre si. O que acontece é que os mais adaptados às condições do ambiente é que vão deixar mais descendentes. Dessa forma, transmitindo suas características, né, para as gerações futuras. Então, aquela questão de uso e desuso, que existe uma variabilidade muito grande entre as espécies e as condições do ambiente diferentes vão fazer, então, com que, dentre essa grande variedade de espécies, as que estão melhor adaptadas àquele ambiente tenham uma vantagem e transmitam, né? Sobrevivem e transmitem essas características para os descendentes. Isso, então, levou o nosso amigo Darwin a escrever o famoso livro dele, aí, A Origem das Espécies, né? Que tenta, num primeiro momento, explicar a biodiversidade dos seres vivos e como que ela surgiu. Note que ele não conhecia nada de genética, não se conhecia DNA, não se sabia de material genético, não sabiam de mutações genéticas, nada disso, né? Recombinação gênica, isso só depois que a ciência foi avançando para poder entender como que essa hereditariedade das características eram transmitidas. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Por enquanto, Sim, tranquilo. Isso não tem... Né? Vocês já estudaram essa teoria aí da evolução e não é muita novidade. O que vai acontecer agora é que nós vamos introduzir outros elementos aí dentro do pensamento da evolução moderno, né? Então veja que nós temos lá fósseis de dinossauros, né? Esse estudo dos fósseis dos dinossauros permitiu que se fizesse o quê, né? Comparasse, né, semelhanças e diferenças que nós temos com os répteis de hoje. Então você tem lá um fóssil de um dinossauro e tem lá um lagarto moderno aí, né? Um réptil. Dá para você fazer uma comparação anatômica, né? Dentre essas duas espécies aí. E dentro dessa comparação, o que acontece? A conclusão que se chega é que acontece um processo de seleção natural. Nesse processo de seleção natural, eu vou ter a prevalência dos indivíduos que estão melhores adaptados àquele ambiente. Os indivíduos que estão melhores adaptados, eles vão ter chance de sobreviver e se reproduzir e transferir as suas características, né, hereditárias. Esse processo de seleção natural, então, não quer dizer que o mais forte sobrevive, não é isso. É o melhor adaptado que sobrevive. Você pode imaginar na questão lá dos dinossauros, né? Eram os maiores e mais poderosos animais, né, que existiram lá no planeta, na época deles. O ambiente permitia que eles se alimentassem, tivessem fartura de alimento, que atingissem, né, tamanhos enormes. Mas no momento em que há uma mudança catastrófica do ambiente, você tem uma situação onde eles não estão em melhores condições, né? E eles acabam morrendo. Os indivíduos naquela época que apresentavam melhores condições, se adaptavam melhor a esse ambiente, no caso aí os pequenos mamíferos que tocas e vivem escondidos, eles de repente se veem livres, né, daqueles répteis predadores, e aí eles começam então a ter melhores condições de adaptação, e nesse processo de seleção natural, então, aquelas espécies vão se desenvolver e gerar também uma diversidade, né? Então, pessoal, a grande conclusão que nós chegamos aqui é que todas as espécies, na verdade, elas não são estáticas, né, e imutáveis. Existem modificações que acontecem ao longo das gerações, né, principalmente quando você tem longos períodos de tempo, que ocorrem por causa da seleção natural. De forma que
o indivíduo que está melhor adaptado, mais apto àquele ambiente, é o que permanece vivo e é o que consegue se reproduzir. Isso vem acontecendo o tempo todo. É um processo dinâmico. Ok, galera? Ok. Aqui tem um QR Code para vocês verem aqui uma atividade midiática aqui. Depois vocês colocam o celular aqui e vejam lá que atividade que é essa. Esse QR Code. Então, aí na página 8, quem está sem apostila, tira um print para pôr no caderno aqui a resposta. Quem está com a apostila já aproveita e faz aí. Ele fala então que Lamarck é considerado o primeiro naturalista a divulgar as ideias sobre evolução dos seres vivos. No entanto, suas explicações tinham algumas lacunas e equívocos, que foram esclarecidos posteriormente nos trabalhos de Darwin. Marchielli, nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Lamarck, e D, nas afirmativas que podem ser atribuídas às ideias de Darwin. Então, no item A, as condições do meio ambiente fazem com que os seres vivos desenvolvam transformações em seu corpo para sobreviver e as transmitam aos seus descendentes. Essa é uma ideia de Lamarck. Lamarck achava que havia uma lei de uso e desuso, e isso acontecia de maneira imediata, e essa característica que foi desenvolvida no seu corpo para sobreviver, já se transmitia aos descendentes. No item B, os seres vivos não são todos idênticos e podem apresentar variações que são selecionadas pelas condições do ambiente, sobrevivendo os indivíduos que apresentam características mais favoráveis. Essa ideia é do Darwin, é a questão da seleção natural, e da melhor adaptação, né? O melhor, mais é o que sobrevive e que consegue se reproduzir. Ele vai apresentar uma vantagem, né, na sua sobrevivência. No item C, o uso ou o desuso de um órgão ou parte do corpo faz com que novas características se desenvolvam em um ser vivo. Não, isso não acontece. Né? O uso e o desuso, né? Nós sabemos que aí é um processo que acontece por seleção natural e um processo de melhor adaptação, né, com o ambiente. Essa é uma ideia de Lamarck. Achar que você tem uma girafa que tem um pescoço comprido porque a girafa precisava ficar esticando cada vez mais o pescoço para alcançar a parte mais alta das árvores, não faz sentido, mas faz sentido você dizer que existiam diversos tipos de girafas primitivas e conforme o alimento foi ficando escasso nas árvores mais baixas, as que estavam melhor adaptadas, que tinham o pescoço mais longo, as que sobreviviam. As outras pereciam. Seleção natural. Então, esse item C é uma ideia que está associada a Lamarck. E no item, os seres filham ancestrais comuns. Essa também é associada à árvore, porque podemos lembrar daquelas questões lá do braço humano, da asa do morcego e da nadadeira da baleia. Né? Então, o que acontece? Né? Deveria existir ancestrais que originaram ancestrais que seriam comuns. A diversidade vai aparecendo no momento em que você tem mudanças de ambiente que vão selecionar os melhores adaptados e todos eles terão lá um ancestral comum. Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo. Opa, saiu aqui. Aqui tem a questão da adaptação, né? Então, esse mecanismo de adaptação, nós temos aí os processos, né, que são os principais, adaptação e seleção natural. Então, você tem determinados ambientes, né, que vão possibilitar que organismos que são melhor adaptados a ele, né,
consigam sobreviver e se reproduzir e perpetuar a sua espécie, né? Algumas questões, então, relativas a isso pode ser a presença ou escassez de água, muita luz solar ou pouca luz, intensidade de luz, né? Temperatura do ambiente, local muito quente ou muito frio, a própria composição do solo, né? Atividade humana também pode ser determinada nessas condições. Isso vai influenciar, interferir diretamente, né, na sobrevivência da sua espécie. Se você tem um ambiente com pouca água, como mostra aí na figura, um deserto, né, você vai ter folhas, plantas, né, que têm folhas. E essas folhas aí para essas plantas, elas vão ter uma condição de chance, né, de sobreviver muito pequena. Porque quanto maior, quanto mais larga for a folha, mais água ela perde no processo de transpiração. Então, você precisa de uma situação que aquelas folhas, né, grandes dessas plantas serão desfavoráveis para ela. Não é uma boa adaptação ali. Então, essas plantas não vão sobreviver e não vão se reproduzir. A tendência delas, então, é se extinguir, desaparecer daquele ambiente. E as outras plantas que têm sua folhagem, né, modificada para espinho, é o caso dos cactos, né, lá nos desertos, esses espinhos, então, vão mitigar, diminuir essa perda de água. E, com relação àquele ambiente, essas plantas, então, vão ter um processo de transpiração reduzido. Os cactos também, né, têm essas condições de fazendo com que ela esteja melhor adaptada àquele ambiente seco, quente, né? E sua chance de sobrevivência aumenta, ela vai se reproduzir, gerar descendentes, e essa espécie, então, vai ser bem sucedida naquele ambiente. O processo, então, de seleção natural foi feito e adaptação, né? Você vê, então, que quem está com melhor adaptação, tem característica adaptativa, vai ter sucesso lá naquele ambiente. Essas características, então, adaptativas, hoje nós sabemos que elas estão associadas aí ao material genético, né? Elas são geneticamente transferidas para os descendentes. Elas são, podemos dizer, herdáveis, né? Não se sabia lá na época do Darwin, né, a questão da genética, como que isso era transmitido, esse material genético, mas hoje nós sabemos, entendemos como isso funciona. Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, professor. Por isso, não tem nada de errado. E aqui vem a seleção natural, então, pessoal, a seleção natural, como eu havia comentado com vocês, nós vamos ter uma situação de muitas espécies, né, estarem competindo no mesmo habitat, por um mesmo alimento, né, uma mesma região, mesmos parceiros, né, e essa competição, essa luta, né, entre eles, para que eles sobrevivam, consigam sobreviver, é que vai, então, selecionar os melhores, ou seja, os que estão melhor adaptados, né? Um exemplo do que nós falamos é uma situação como essa, é a seleção natural acontecendo. Eu tenho ratos brancos e ratos pretos, né? Se esses ratos brancos e ratos pretos ficam num ambiente diferente, veja o local A, que é um ambiente onde o solo é mais claro, as rochas são mais claras, né? E eu tenho um outro ambiente onde esse solo é mais escuro. As rochas que compõem esse solo são mais escuras, ou a luminosidade desse local é diferente. Então vejam que eu tenho o predador aqui voando, né, a minha águia, e no local A, onde eu tenho esse ambiente mais claro, os ratos brancos, eles conseguem então despistar a águia com mais facilidade, porque os ratos escuros, eles são imediatamente, né, identificados. A águia já bate o olho e já vê com mais facilidade os escuros. Então serão os escuros que vão ser predados. Os escuros têm desvantagem. Os ratos brancos têm uma vantagem em estar melhor adaptados para esse ambiente. Portanto, esse ambiente deve, né, ao longo do tempo, fazer com que essa vantagem dos ratos brancos se manifeste, fazendo com que os ratos escuros não existam nesse local.
No local B, acontece o contrário. Os ratos pretos estão melhor adaptados àquele ambiente mais escuro. A águia, o predador, consegue enxergar com mais facilidade os brancos. Os brancos têm desvantagem neste local, vão ser predados, né? Vão ser comidos. E os ratos escuros, então, com a sua vantagem, vão conseguir, né, se multiplicar, vão conseguir, com essa vantagem, essa adaptação que eles têm, sobreviver e transferir, né, suas características para os descendentes. Tranquilo aqui, pessoal? Aqui tem uma atividade para vocês ficarem... Aqui tem uma atividade para vocês fazerem aqui sobre seleção natural. Se vocês quiserem fazer isso aqui, então tem aqui os materiais para vocês se divertirem. Quem quiser fazer essa atividade aqui, fique aí à vontade, né? E você tira suas conclusões a respeito da atividade que foi proposta aí. Tem esse texto sobre conexões, né, com relação à evolução do ser humano. É um erro imaginar que o homem evoluiu de um macaco, isso é um erro comum. Nós sabemos que temos um ancestral comum. Esse ancestral comum entre nós e todas as espécies, né, de primatas, ele então originou árvores, né, de evolução para as diferentes espécies que existem hoje. Então, de um ancestral comum entre o ser humano e os demais primatas, houve aqui várias ramificações que culminaram nessas diferentes espécies que aparecem hoje. Então, quando vem alguém falar para você que o homem evoluiu do macaco, é um erro grosseiro, grosseiro. Nós evoluímos de um ancestral comum, de diferentes maneiras, com diferentes mecanismos, de diferentes ambientes, com diferentes, né, habilidades de adaptação para chegarmos em todas essas espécies que nós temos hoje. Pessoal, aí na página 12 tem atividades para vocês responderem, então tem aqui o exercício 1, o exercício 2, exercício 3, 4, 5, 6, e fica de lição de casa para vocês fazerem até o exercício 6. Na próxima aula nós voltamos para corrigi-los e damos sequência aqui na teoria moderna da evolução. Tranquilo, galera? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, nenhuma dúvida. Beleza, então, galera. Vou deixar vocês tomarem uma aguinha para entrarem para a próxima aula. Um abração aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro. Tchau, professor. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Um abração.